Glórias ao bom Deus. Que a graça de Deus esteja no coração e na vida de cada um dos irmãos aqui presente, aqueles que de casa participam, assistem, busquem ao poder de Deus. Vamos colocar pessoalmente, vamos ler um texto da palavra de Deus, né? Deus concedeu a graça de agora, voltei a gravar a série Milagres de Cristo. Na segunda temporada estamos estudando todas as parábolas de Cristo. E hoje nós vamos estudar a 9ª parábola de Cristo, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, e versículo 1 ao 7. Lucas, capítulo 15. Você tem a sua Bíblia, você de casa poderá estar acompanhando aí conosco. Lucas, capítulo 15, versículo 1 ao 7, a parábola da ovelha perdida. Um belíssimo texto que traz pelo menos 2 ensinamentos muito importantes que nós vamos estar trabalhando hoje. Olha só então, Lucas capítulo 15, versículo 1. São apenas 7 versículos, então eu vou ler todos eles, já que é bem pouquinho, né? Graças ao bom Deus. Lucas capítulo 15, versículo 7, que assim nos diz, olha só. E chegava-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros gostoso. Então, chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrei-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Oramos, falamos com Deus. Obrigado, Jesus, obrigado, meu Deus. Que a Tua palavra, que a Tua graça venha estar no nosso coração, na nossa vida. É um imenso prazer e uma honra estar na Tua casa, na Tua igreja. Podermos mais uma vez ter mais uma oportunidade ao longo de todo o tempo de vida que nos concedestes. Temos a graça de poder estar aqui, temos a graça de poder ministrar, temos a graça de poder louvar, cantar, orar e expressar das mais diversas formas o tamanho da importância que Tu tens na nossa vida. Graças te damos por tudo. Guia-nos através do Teu Espírito, pois nas Tuas mãos colocamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Bom é o Senhor Jesus. Um dos costumes de Cristo era pregar muito através de parábolas. Ao longo de toda a série Milagres de Cristo, eu organizei todas elas em cerca de 31 parábolas que pouco a pouco a gente vai estudando. Já tem 8 delas que estão aí no site, ministériocristosenhor.com.br, para que, pois, cada uma delas usa uma linguagem que nos permite compreender muitas outras áreas e muitos outros assuntos, que se Cristo fosse falar de forma direta, seria muito complexo e muito difícil de falar sobre esses assuntos. E ele conseguiu de forma extremamente inteligente, através de parábolas, através de histórias, representar esses assuntos complexos de uma maneira muito simples e muito fácil de nós compreendermos. Vamos ali analisar a situação, o local onde Jesus está, do 1 ao 3, olha, em uma outra versão, nova versão internacional. Há várias traduções da Bíblia, né? Hoje os aplicativos nos permitem, com muita facilidade, nós termos acesso a isso, e por isso trazem uma linguagem por vezes mais simples, mais fácil de compreender. Olha só nessa versão, que assim diz, olha o versículo 1. Todos os
publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Olha só a situação. Então, havia-se o hábito de que uma pessoa, para poder se achegar a Deus, ela primeiro tinha que mudar, para depois se achegar a Deus. Um pecador não poderia se aproximar de Deus. Ele primeiro tinha que deixar de ser pecador. Isso vem lá da lei, aonde criou-se o hábito de todo sábado, a pessoa ir e oferecer uma oferta, pombo, carneiro, enfim, conforme o pecado que cometeu, ou em dinheiro, para que tivesse o seu pecado perdoado e através disso pudesse se achegar a Deus. Então as pessoas tornaram o pecado algo normal, algo comum. Eu erro, eu peço perdão, eu erro, eu peço perdão, eu erro, eu peço perdão, e assim a gente vai levar a vida, porque Deus entende, porque Deus é bom. E esta falsa ilusão de aceitação, que se criou por muito tempo, que foi duramente punida por Deus, como através do dilúvio, foi duramente punida por Deus através da escravidão do povo no Egito, foi duramente punida por Deus através do exílio, onde o povo, tanto Israel quanto Judá, que já estavam divididos, um dos ensinamentos de Cristo é, se um reino se dividir, ele não subsiste, ele não continua. Um reino, para persistir, ele deve estar unido. Israel e Judá, devido aos erros e pecados que, por exemplo, Salomão cometeu, isso induziu o povo a um nível de pecado que Deus não conseguiria mais impedir as consequências. Então, quando Deus diz ali para Salomão, eu não vou dividir o teu reino, mas o reino do teu filho será dividido. Deus não está fazendo uma ameaça, Ele está contando o futuro. No teu tempo ainda não vai acontecer, mas no tempo do teu filho eles vão se dividir. Porque Deus, Ele conhece o meu coração e o teu, Ele conhece a nossa personalidade, Ele conhece o nosso jeito, Ele conhece a nossa maneira de compreender, de entender, que por vezes é muito influenciada por aqueles que nos rodeiam. Podemos ter muita confiança em Deus e as pessoas costumam confundir fé com confiança. Fé é algo extremamente difícil de se ter e dá muito trabalho para conseguir ter. Confiança é simples. A diferença é que a fé, ela é constante e ela não muda sob nenhuma situação. A fé que você tem em Deus, ela não muda. Tu pode estar com uma vida perfeita, tu pode estar com uma vida que é uma droga. Ela continua exatamente do mesmo jeito, da mesma forma. A Bíblia assemelha a fé como ao ouro. Pode passar pelo fogo, mas ele continua intacto. Isso é fé. Quando você acredita que tem fé, enfrenta uma dificuldade na vida, algo dá errado, não sai como você gostaria, e você desanima, isso mostra que você não tem fé em Deus, você tem confiança em Deus. E confiança é uma emoção que por causa disso é facilmente quebrada, é muito volátil, varia muito de acordo com as coisas que acontecem na nossa vida. Se está acontecendo muita coisa boa na minha vida, a confiança aumenta. Se começa a acontecer muita coisa ruim, a confiança diminui. Ela é muito variável, algo que a fé não é. Nós vemos aqui então que nos versículos 1, 2 e 3, um hábito que Cristo tinha era de não esperar perfeição das pessoas. Era ajudar as pessoas a se tornarem perfeitas. Os fariseus, eles
buscavam perfeição nas pessoas. Se tu não é perfeito, tu não é digno de buscar a Deus. Jesus não. Jesus, ele busca as pessoas para ajudá-las a serem perfeitas. Até a palavra perfeita, por vezes, ela é mal compreendida, porque por vezes a gente entende perfeito é aquele que não comete erro nunca. Se isso fosse uma verdade, não teríamos nós por que seguir os ensinamentos da Bíblia que diz: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, porque a própria Bíblia diz que aquele que não peca mente-se e engana-se a si mesmo. Então a Bíblia ela estaria, teoricamente, entrando em contradição, pois de um lado ela diz: sede perfeito, e no outro ela diz: tu nunca vai deixar de pecar. Porém, a visão ser perfeito é aquele que consegue ter controle. Ou seja, você faz algo errado na vida, você faz algo que não é certo diante de Deus, e você percebe: poxa, eu fiz tal coisa e eu errei. E eu vou, de alguma forma, tentar corrigir e alcançar o perdão de Deus por causa disso. Isso mostra alguém que está caminhando à perfeição. Porque é uma pessoa que consegue reconhecer as suas falhas, reconhecer os seus erros e consegue corrigir isso, buscar uma forma de correção. Nós vemos aqui que Cristo, então, ele estava reunido com um grupo de pessoas, de publicanos e pecadores, só gente boa, que por algum motivo gostavam de ouvir a Deus, por algum motivo gostavam de ouvir a Cristo. O texto não fala se eram poucas, se eram muitas, até porque isso não tem muito sentido. Quando a gente fala de algo que é feito para Deus, a quantidade não tem valor, o que vale é a qualidade. Eu lembro de uma vez, num culto, nós estávamos com um grupo, mais ou menos que nem esse aqui, talvez um pouco menos. E Deus, usando um profeta, ele disse o seguinte para mim: se ao longo de todo o teu ministério aqui na terra, tu conseguir que este grupo de pessoas se salvem, todo o teu ministério já terá sido válido. É isso que Deus busca, não é quantidade, é qualidade. Qualidade ele busca. Aqui Cristo ele estava pegando pessoas imperfeitas para conseguir ajudá-las a alcançarem esta perfeição, ou seja, a capacidade de perceber os seus erros, a capacidade de perceber o que é certo, o que é errado, a capacidade de perceber onde eu preciso mudar, onde eu preciso ser diferente, de que forma eu posso agir para que Deus possa trabalhar na minha vida. Às vezes as pessoas me perguntam: bispo, o que eu posso fazer para me aproximar mais de Deus? São muitas as formas, a frequência à igreja é uma delas. Agora, a questão é: qual é a qualidade da tua frequência à igreja? Vamos ser um pouquinho mais específico nisso. Você vem à igreja, mas toda vez que você vem à igreja, você faz orações só em pensamento. Como alguns dizem, ora só com o coração. Esse tipo de oração na igreja é bem visto por Deus? Não. Por que não é? Porque ela demonstra timidez, vergonha, algo que você não deveria ter por estar em um local adequadamente preparado para orar. Então, quando você, na igreja, você ora em pensamento, você está dizendo para Deus: eu sou um tímido. Aí quando ele vai lá na Bíblia, ele puxa na lista dos tímidos: não herdarão o reino dos céus. Então, se você tem esse hábito, por exemplo, de orar só em pensamento ou só em coração, recomendo que você mude isso. Não estou dizendo que você vai para o inferno porque ora em pensamento, pois não é meu trabalho te julgar. O meu trabalho não é dizer quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. A minha função é dizer o que agrada e o que não agrada a Deus. Eu não digo para uma pessoa que comete um adultério: você vai para o inferno. Não é essa a minha função. Eu digo: você está
desagradando a Deus se comportando assim. Se o dia que morrer vai para o céu, para o inferno, não sei, não é comigo. Agora que tu está cometendo uma falta grave e que desagrada muito a Deus e que deixa ele muito irado, sim. E aí quando você pega lá a lista dos que não herdarão o reino dos céus, ele compara, no exemplo que eu estou dando, a timidez a outros pecados graves. Olha só a situação. Então, a primeira área que eu vou trabalhar na minha vida quando eu estou na igreja, perder a timidez. Por que eu estou falando aqui? Porque nós estamos vendo que no texto, nos primeiros 3 versículos, os fariseus e os escribas reclamaram, estavam ali na volta e reclamando. Ele recebe pecadores e come com eles. Os tal pecadores estavam ali na volta e certamente escutaram eles falando assim. Se eles fossem pessoas tímidas, como é que eles reagiriam? Quem sabe não iam mais querer vir à igreja, porque o irmão falou mal dele. O irmão não me cumprimentou, não vou mais na igreja. Quem é que age dessa forma? Os tímidos. Aqueles que já estão indo para algum lugar que não é o céu. Então nós percebemos nesses 3 primeiros versículos que uma característica que nós precisamos mudar é nós termos relacionamento com Deus e confiança em Deus. E aprendermos, eu preciso perder a minha timidez. Eu preciso perder esta vergonha. Mas eu não sei orar. Então treine em casa. Decora uma oração bonita e depois faz ela na igreja. Eu aconselho os meus obreiros lá em Canoas sempre da seguinte forma. Quando vocês forem orar durante os cultos na igreja, nos momentos que são adequados para isso, se o irmão do lado não estiver ouvindo a tua oração, Deus também não está. Eu vou orar bem baixinho para ninguém ouvir, então Deus não vai ouvir também. Porque quando uma das características que tu precisa trabalhar quando você vai fazer uma oração é perder a timidez, é perder a vergonha. Esse é o primeiro ponto que tu precisa trabalhar para poder se aproximar de Deus. Eu quero me aproximar de Deus. Quer dizer, então, que para se aproximar de Deus tem que ser sem vergonha. Mais ou menos isso, no bom sentido. Então, nós precisamos, a gente quando vem à igreja, eu preciso mudar. E eu lembro quando eu tinha, sei lá, uma meia dúzia de idade, aí, 15, 16 anos, talvez, sei lá, é tanta idade que eu já nem lembro algumas mais. Mas eu lembro que eu estava num momento de estudo, a mãe até que estava ministrando, e fizemos um momento de oração, todo mundo dobrou o joelho e começou a orar. Eu naquela época não era ainda batizado com o Espírito Santo. Aí o arcanjo, usando ela, se aproximou de mim e disse, ora mais alto. Ora mais alto. Eu já comecei a ficar furioso com aquilo, mas aprendi, respeita, não xinga que é pior. Aí, com o tempo, eu fui aplicando isso e, poxa, quem sabe é isso que está faltando. E eu comecei a orar mais alto na igreja. E o resultado que, quando eu fui descobrir que eu já era até batizado com o Espírito Santo, eu já tinha 2, 3 ou 4 dons já. Então, Deus, por vezes, Ele está esperando que a gente vença as barreiras mais simples e banais do nosso dia a dia. Perca a vergonha. Este povo que estava aqui, eles não oraram, o problema deles não era orar baixinho, não era ter vergonha. Tinha pessoas na volta só falando mal deles. Porque este irmão só vem para a nossa igreja para estrovar. E o que os escribas e fariseus, eles falavam? Só vem para estrovar. E os publicanos e os pecadores, eu adoro estrovar. Deixa a vergonha de lado.
É a primeira barreira que a gente tem que aprender a vencer, perder essa timidez, perder esta vergonha, né? Se ouvir a igreja e alguém falar, tu está atrapalhando, graças a Deus por isso, né? E pretendo continuar atrapalhando até completar pelo menos 150 anos de idade. Depois de 150 eu paro de atrapalhar, né? Então nós, poxa, eu não venho à igreja para agradar o irmão A, B ou C. Se ele não gosta de mim, azar o dele, né? O importante é que Deus gosta. E aí que entra a parábola, né? Do versículo 4 em diante. Olha lá, ó. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Olha só que interessante. Então aqui a gente aprende mais duas situações. Primeiro, todo trabalho que eu vou fazer, e mesmo que eu faça da melhor forma que eu consiga, Deus tem pelo menos outros 99 que são iguais ou melhores do que eu. Houve um tempo que Elias, se a memória não me engana, estava numa caverna, triste, se escondendo por causa de uma mulher. Às vezes dizem, o crente é doido. Verdade. Eu acho que de loucura todo mundo tem um pouco, né? Porque Elias, ele tinha derrotado 450 profetas de Baal. E agora estava numa caverna escondido por causa de uma mulher. Se isso não é coisa de doido, o que é? Hã? E lá o Senhor vai perguntar para ele, Elias, o que tu está fazendo aí? Hã? Porque para alguém perfeito como ele, tenta entender uma situação desse. Ele não teve medo de sozinho enfrentar 450. Agora está com medo de enfrentar uma. Qual a lógica nisso? Nenhuma. Ah, Senhor, todos os demais profetas morreram e só sobrou eu e estão querendo me matar. Eu disse, Elias, levanta daí, vai para tal lugar, porque eu tenho mais 7.000 para colocar no teu lugar, mas eu quero que tu faça. Então veja que nenhum de nós é insubstituível. Deus sempre tem alguém melhor do que eu para fazer. Ele tinha 99 ovelhas no aprisco para fazer para ele o que ele quisesse. O que ele faz? Vai atrás da uma teimosa que fugiu. Provavelmente esta ovelha não era uma ovelha velha, madura. Né? Provavelmente era uma ovelha novinha, já que o texto diz que ele encontrou e colocou sobre os ombros. Né? Tu não vai botar uma ovelha adulta em cima do ombro. Né? Não sei se alguém já viu ovelha, né? Tu imagina, né? Dá? Não dá. Era um fiotinho, né? Que achou que pelo lado de fora da cerca era melhor. Assim como eu e você, que por vezes estamos tristes porque a nossa vida aqui na terra não dá certo. Estamos tristes porque eu não tenho a saúde que gostaria, não tenho o dinheiro que gostaria, não teria, quem sabe, os amores que gostaria. Estamos tristes porque, poxa, eu vou viver 150 anos com dificuldade. Alguns até não querem viver tanto, querem viver por volta dos 80.
85, né? Isso enquanto tem 40. Quando chega perto dos 80, eu gostaria de ver até os 100. Está lá no 100 até uns 110, porque ninguém quer morrer. Né? Todo mundo fala, eu vivendo uns 80 tá bom. Isso quando tem 30, 40, quando está chegando perto do 80, já quer um pouquinho mais. Né? Então, eu enxergando isso ao longo dos 39 anos de igreja, já joguei lá para cima. Né? 150 tá bom. Né? Então, nós observamos, neste primeiro detalhe que eu quero chamar a tua atenção, é que Deus, Ele não te escolheu porque precisa de ti. Ele não me escolheu porque Ele precisa de mim. Ele tem outras 99 que podem fazer o mesmo trabalho ou até melhor do que eu. Tá, mas então por que Ele me escolheu então? De teimoso. De teimoso. Tinha 99 ovelhas lindas dentro do aprisco. Obediente, que faz a coisa direitinho, que obedece. Adivinha com qual ele se preocupou? Com o toquinho fujão. Lá foi ele atrás da ovelhinha perdida. E quando achou, o texto não diz que ele passa a mão na vara e vem dando vara na bundinha para aprender o caminho de volta. Não, ele feliz da vida, coloca no colo. Pega no colo, e leva, e ainda quando chega lá, ele faz uma festa ainda para comemorar que ele encontrou a teimosa, que a teimosa está de volta para casa, que a desobediente está de volta para casa. Voltou a rebelde, e ainda sai contando para todo mundo, sabe essa ovelha aqui? É rebelde e teimosa, mas é minha. Então, quando falar, irmão, tu não é um crente de verdade, mas Jesus me ama de um jeito que tu não... É dos teimosos que ele gosta. Ovelha muito obedientezinha, não chama muito atenção. Agora, as arteiras chamam a atenção dele. E ele fica muito mais feliz pelas arteiras que se convertem do que pelas obedientes que ficam quietinhas, lá fazendo as coisas da maneira certa. Então, quero chamar a tua atenção nisso. Primeiro, Deus tem pessoas muito melhores do que você para fazer qualquer trabalho que Ele precise aqui na terra. E isso faz jus ao que a própria Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Então, seria muita ignorância dele como um Deus escrever, por exemplo, o Apocalipse milhares de anos e botará o Apocalipse só vai se acontecer se lá o irmão Sidney se converter. Se ele não se converter, vai dar tudo errado. Não. Ele tem o Sid mais 99, que podem fazer a mesma coisa. Mas isso mostra que ele não precisa de nós. Mas aí que está a segunda característica que eu quero chamar a tua atenção. Mas ele te ama muito. Porque ele tinha 99 anjos perfeitos no céu para fazer qualquer trabalho lá para ele no teu lugar. Ele pega o seu único filho, manda morrer na cruz para te salvar, porque ele não quer o que os 99 anjos façam, ele quer que tu suba e faça. É teimoso. Isso é amor. Amor por ti. Ele te ama com todos os defeitos que tu tem. Ele te ama com todas as dificuldades que tu tem. E ele está dizendo, e o dia que tu chegar no céu, ele não vai sair te humilhando. Tu sabe esse aqui? Se salvou, mas era teimoso nisso, teimoso aquilo, teimoso aquele outro. Não, ele está dizendo que vai fazer uma festa para comemorar a tua chegada ainda. Ele vai festejar porque você conseguiu entrar no céu. Então você é importante para Deus. Deus se importa com a tua vida. Nem tudo aqui na terra vai dar certo. Até porque para a maioria das pessoas, se a vida desse certa, talvez nem se converteria. Porque por vezes as pessoas vêm à igreja não por amor, mas por necessidade. Os próprios relacionamentos hoje são construídos mais por necessidades do que por amor. A prova disso é o divórcio, que não para de aumentar. Se fosse por amor, eles seriam eternos. Mas não são por amor, é por necessidade. Eu não aguento ficar sozinho. Eu não aguento ficar sozinha. Se casa por necessidade.
Por isso que daqui a pouco, primeiro problema, vai cada um para um canto. Né? Porque não há de verdade o amor. Deus, Ele realmente nos ama, e Ele mostra aqui nestes poucos versículos o tamanho do amor. Que quando Ele está insistindo contigo nas tuas orações, ora um pouquinho mais alto. Lembra-se, quando você estiver orando nos próximos cultos, lembra eu dizendo para ti. Ora um pouquinho mais alto. Ele não está ouvindo, lembra? Deus já deve ter quantos milhões de anos? Ele não é um novinho. Então, ora um pouquinho mais alto. Não precisa. Deus também não é surdo. Não estou dizendo que ele tenha problema de ouvido. Não é isso. Agora, coloca para fora. Mostra para o Senhor. Senhor, quando é com relação a ti, eu não tenho vergonha. Tenho vergonha para fazer bobagem. Para fazer o que é certo, não. Então, que nós possamos ter construída estas características. Perceber. Tu pode ter todos os defeitos do mundo. Deus está rodeado por outras 99 pessoas perfeitas. E Ele está de olho em quem? Em você. Com todos os seus efeitos, com todas as suas dificuldades. Ele abriu mão de ser Deus para se fazer semelhante aos homens, como diz o apóstolo Paulo, apenas para poder estar próximo de você. Com todos os efeitos, com todas as falhas, com todas as tuas limitações, é isso que dá prazer. É isso que o deixa feliz. Perfeição, ele já tem no céu de monte. Ele precisa de uns tortinhos para incomodar. Ele precisa de mim e de você. Para que a gente possa poder fazer por Ele aquilo que Ele deseja. Encontrar prazer na sua palavra, encontrar prazer naquilo que Ele deixa para nós. Não olharmos para a quantidade, mas olharmos para a qualidade. Mas eu ajudo tão pouco. Não olhe para... Tira esse pouco. Que mania que o crente tem de querer medir as coisas. Olhe para a qualidade daquilo que tu faz. Mas eu faço o melhor que eu posso. Amém. Isso que é bonito. Quando você... mas eu gostaria de agradar mais a Deus. Então aumenta a qualidade do que você faz. Não necessariamente a quantidade. Mostre, Senhor, eu te amo. Dando tudo certo ou dando tudo errado, eu estou contigo. Porque o que eu quero construir em ti, eu não quero ter confiança em Deus. Isso acho que o mundo todo tem, exceto os ateus. Só os ateus que não, o resto, todo mundo confia em Deus. Confia do jeito que eu falei no começo da mensagem. Quando está dando tudo certo, Deus é bom. Começa a dar errado, Deus não existe. Por quê? Porque é confiança, é compreensível que venham falar assim, é compreensível que venham pensar assim. Quantos crentes não fazem isso? Quando dá tudo certo na tua vida, Deus é bom. Quando começa a dar errado, Deus esqueceu de mim. Por que está falando isso? Porque é ruim? Porque não presta? Não. Porque é uma pessoa que tem confiança em Deus. E confiança é uma emoção. É como este copinho aqui. Agora ele está cheio d'água, mas é só tomar e ele começa a esvaziar. Assim é a confiança em Deus. É só aparecer alguns problemas na tua vida que começam a beber a tua aguinha. Daqui a pouco o teu copinho da confiança está vazio. Então por que a Bíblia diz sem fé é impossível agradar a Deus? Porque a gente vai procurar trabalhar não para podermos estar em uma vida aqui na terra que atenda a todos os nossos desejos. E vamos estar nos moldando para podermos participar desta festa onde Ele vai nos apresentar. É lá o foco. O foco é poder chegar nesta festa aqui. Que nas cartas de Paulo ele vai dizer, se não me engano é nas cartas de Paulo, que ele vai dizer algo que Deus preparou para aqueles que o amam, algo que os olhos não viram e o coração não sentiu. Tu imagina, o Apocalipse fala de ruas de ouros, muro de cristal, e do que Ele preparou para nós, essa é a parte sem graça.
É a parte que ele contou porque não tem muito valor. Porque o realmente bonito da festa é o que ele não contou. Né? Então, nós temos em mente que o que Deus preparou, o que o Apocalipse traz nas suas descrições, é só umas coisinhas assim, né, que não tem muita importância diante de todo o restante. E para concluirmos, para a gente ter uma ideia de dimensão, né? Imagina o seguinte, Isaías ele nos ajuda a entender um pouco quem é Deus, né? E porque ele nos ajuda a compreender o seguinte, você que já foi à praia, né, e ficou sentado ali na areia, ou viu através de um vídeo no YouTube, e olha aquele enorme mar e aquela quantidade enorme de areia. Pensa da seguinte forma, tudo aquilo que tu está enxergando é Deus. Pega um grãozinho de areia, só um grãozinho, e isso é o que tu conhece de Deus. É esse grãozinho. Olha a dimensão dele e olha o que tu conhece. Então não julgue todo o restante só pelo que tu conhece. O que tu conhece é muito pouco, é insignificante. Por isso que esta ovelha fugiu do aprisco, né? Porque ela não consegue ter dimensão na grandiosidade do que Deus preparou para nós. Nós, por vezes, estamos muito apegados à nossa situação aqui na Terra, à nossa vida aqui na Terra, e ela é tão passageira, tão rápida, né? Pessoas que a gente acha, esse aí vai ter muitos anos de vida, e já foi antes de nós, né? Então a vida passa muito rápido. Parece que foi ontem que eu estava ali de joelho, orando, e o arcanjo usando a mãe, ora um pouquinho mais alto, ora um pouquinho mais alto. Lá se passaram sei lá quantos anos, porque só em Canoas eu já estou há 21 anos. Então Deus, ele nos dá a graça de nós podermos hoje perceber, eu posso melhorar, orando mais alto, com isso mostrando confiança, mostrando que eu creio, né? Porque uma coisa é você pedir uma bênção em pensamento, outra é você pedir a mesma bênção falando. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que você assista a primeira temporada, onde eu prego todos os milagres de Cristo. Uma das características chega um cego diante de Cristo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que é que Jesus fala? O que queres que eu te faça? O cara está cego. 38 anos, se eu não me engano, sentado na beira de um tanque. E aí Jesus chega para ele e pergunta, o que queres que eu te faça? Por que ele pergunta? Porque até o momento as orações dele foi tudo em pensamento. Isso aí não vale. Porque isso é vergonha, é timidez. E os tímidos não herdam o reino dos céus, nem as suas bênçãos aqui na terra. Precisa falar, botar para fora. Mas o que os outros vão dizer? É aí que tu começa a te converter. Vão tá dizendo que eu sou doido. Mas eu sou doido com Jesus no coração. Eu creio no Deus. Então fala, ponha para fora, conversa realmente com Deus, né? Porque senão a gente, na hora de brigar e xingar, olha que o tom de voz aparece a garganta assim que não tinha. Na hora para brigar e para xingar, até os vizinhos escuta. Na hora de pedir para Deus por um milagre, ninguém ouve. Veja, por o que é ruim a gente não tem vergonha, a gente só tem vergonha do que é bom. O que é isso? É o diabo agindo na tua volta. É o inimigo agindo na tua volta. Ele está conseguindo te controlar, te dominar. Ele faz com que você não tenha vergonha do que é errado. Não tem vergonha de fazer o que é errado. Mas o que é certo, aí tu tem vergonha. E nós temos que ir mudando isso. Você vai poder ir trabalhando isso ao longo da tua vida. Tem bastante culto aí, terça, quinta, sábado, né? Cada culto você pode orar. Não consegue vir a todos os cultos, mas quando assiste de casa, treina então em casa.
Começa a fazer as orações em voz alta, né? Falando mais alto, né? Lá de casa mesmo, para quando chegar aqui você ter a mesma coragem. Aí você começar a ver o milagre acontecer, a bênção acontecer, as portas se abrirem, porque aquele que pede, recebe, aquele que bate, se abre. Agora, se você não pede, fica... Senão fica que nem nas vigílias antigamente os irmãos se concentravam tanto em oração que a Bíblia até da mão caía. Não, tem que orar mais alto, que daí o sono não pega, né? Ora, clama a Deus, faz a coisa acontecer, busca o Senhor Jesus, clama, né? Clama. Se você não põe para fora, não abre a tua boca, como é que Deus vai te ouvir? Todos os milagres para acontecerem, as pessoas tinham que falar, que dizer, né? Esse era o mais comum. Senhor, eu quero que tu abençoe o meu casamento. Fala que tu quer que Deus te abençoe o teu casamento, né? Então fica aquele em pensamento, Jesus abençoe o meu casamento, se não quiser também não tem problema. Então nem ora, né? Ou tu quer ou tu não quer, poxa. Quando tu quer um emprego, como é que tu faz para conseguir um emprego? Aí eu fico em casa meditando. Vem o emprego? Não, tu tem que ir lá e falar. E pode falar em pensamento? Não adianta? Então com Deus também não adianta. Se você não faz, né? A fé sem obras é? Não adianta. Oração em pensamento é obra? Não fez nada. Está ali parado, um toio de pau. Tem que fazer alguma coisa. Faz a coisa acontecer. Aí o milagre começa a acontecer. Aí as coisas começam a operar na tua vida. Aí Deus começa, passo a passo, conforme Ele vai vendo o teu crescimento, teu desenvolvimento, você vai percebendo, todos nós somos uma ovelha perdida. Mas continuar perdido é uma escolha. Ele está indo atrás. Agora, eu vou continuar orando do meu jeito e Deus que entenda. Bom, aí não é comigo mais. Eu te avisei que Ele não ouve. Agora, tu quer continuar orando assim, é um direito seu, né? E eu nem tenho o hábito de repregar mensagens, né? Esta é a 9ª parábola. Provavelmente nunca mais eu prego ela. Muito provável, né? Porque eu tenho outras, pelo menos 150 mensagens prontas que eu ainda preciso pregar. Né? E em 150 anos eu acho que não dá tempo para voltar e repregar todas elas. Então, Deus falou, amém. Quem sabe vai usar outros irmãos para falarem, amém. Porque Deus Ele não vai desistir de mim e de ti. Agora, Ele vai sempre chamar a nossa atenção. Esse é o princípio. Quando eu fui para Canoas, um dos primeiros conselhos que Deus me deu. Só tu vai ter que aprender a falar um pouquinho mais. Foi um dos primeiros conselhos que Ele me deu. Ao longo do tempo que eu estou em Canoas, ele escreveu 2 cartas para mim, com ensinamentos, e me deu alguns conselhos. Um deles que me deu lá no começo, ele disse, só tu vai ter que falar um pouquinho mais. Eu acho que às vezes Ele pede para eu falar um pouquinho menos. Enfim, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele quer o teu bem, Ele quer a tua alegria, Ele quer a tua felicidade. Mas é uma escolha. A gente escolhe a vida que quer ter, o relacionamento que quer ter, a bênção que quer ter. Clame, ore, busque a Deus. É bem alto, é bem baixo. O teu irmão do lado conseguindo ouvir, já é um nível bom. Quer falar mais alto? Aí é contigo. Uma vez eu vi uma irmã que foi batizada com o Espírito Santo. Rapaz do céu, ela dava pulo desta altura. E eu fiquei olhando, se para ser batizado com o Espírito Santo, tem que fazer isso. Eu estou lascado. Mas não. Deus age em cada pessoa de uma maneira diferente. Tanto é que eu fui batizado com o Espírito Santo e nem sei quando foi. Enfim. Deus é bom, Ele te ama, Ele quer o teu melhor, Ele quer que você tenha paz, que você tenha alegria, que você tenha felicidade. Só a gente precisa se relacionar com Ele. Se ficar mudo, calado, é porque não precisa de nada.